Você já se perguntou o que acontece com embarcações que desaparecem misteriosamente em alto mar? E se eu dissesse que um navio de carga sumido há quase um século foi reencontrado e ainda com sua valiosa carga a bordo, conservada como se o tempo tivesse parado? Antes de seguirmos nessa viagem pelo tempo e pelos mistérios do oceano, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias fascinantes sobre desaparecimentos inexplicáveis e descobertas surpreendentes. Agora, respira fundo e vem comigo. Tudo começou como uma viagem rotineira. O cargueiro SS Cotopaxi zarpou em direção a Havana, Cuba, no dia 29 de novembro de 1925, partindo de Charleston, na Carolina do Sul. Transportava carvão e uma tripulação experiente, sob o comando do capitão Meyer. Mas apenas 2 dias após deixar o porto, um sinal de socorro foi emitido. O Cotopaxi havia sido surpreendido por uma violenta tempestade tropical. Fortes ventos e chuvas intensas castigavam a embarcação, e aos poucos, a água começou a invadir o casco. Um clarão atravessou o céu, e então o navio desapareceu, como se tivesse sido engolido pelo mar, sem deixar rastros. O desaparecimento rapidamente entrou para o folclore marítimo, associado à fama sombria do Triângulo das Bermudas, aquela região onde, segundo dizem, embarcações e aeronaves simplesmente somem sem explicação lógica. Décadas se passaram e, oficialmente, o Cotopaxi foi dado como perdido. A tripulação de 32 homens jamais foi encontrada, nem mesmo destroços surgiram para dar pistas sobre o paradeiro do navio. Mas como toda boa história de mistério, esta também ganhou reviravoltas. Em 2020, o pesquisador Michael Barnett, especialista em naufrágios, decidiu explorar os destroços de uma embarcação próxima à costa da Flórida, a cerca de 65 quilômetros de St. Augustine. A população local conhecia o local como o Naufrágio do Urso, mas ninguém sabia ao certo qual navio era aquele. Michael, com sua paixão por resolver enigmas marítimos, começou uma verdadeira investigação digna de um detetive. Fez medições, analisou peças enferrujadas e mergulhou nos arquivos históricos, examinando documentos, registros de embarcações e até artigos esquecidos em jornais antigos. E então, um pequeno detalhe fez toda a diferença. Ele encontrou válvulas de bronze gravadas com as letras SV. Essa pista o levou até a Scott Valve Manufacturing Company, uma fornecedora de peças para navios na época. A ligação foi imediata. A empresa, sediada em Michigan, forneceu componentes justamente para a construção do Cotopaxi. Michael então teve certeza. Aquele casco oxidado era, na verdade, o lendário navio de carga desaparecido. Mas havia ainda uma pergunta crucial a ser respondida. O que exatamente fez o Cotopaxi afundar? Vasculhando ainda mais fundo, Michael encontrou um testemunho antigo, escrito pelo próprio carpinteiro da embarcação. Em seus relatos, ele explicava que antes da partida, as tampas que protegiam o compartimento de carvão estavam danificadas. Mesmo assim, a tripulação foi instruída a zarpar, ignorando o risco iminente. Quando a tempestade atingiu o navio, a água do mar invadiu facilmente os compartimentos inferiores, comprometendo a estabilidade da embarcação e selando o seu destino. O Cotopaxi não foi vítima de um mistério sobrenatural, mas sim de uma falha humana, associada à negligência e ao desafio implacável da natureza. Esse caso serve como um lembrete poderoso. Muitas vezes, por trás de mitos e lendas, há explicações racionais, ainda que trágicas. Mas será que todas as histórias associadas ao Triângulo das Bermudas podem ser explicadas assim? A resposta talvez esteja nos inúmeros outros episódios igualmente intrigantes. Em 1948, por exemplo, um avião de passageiros que voava de Porto Rico para Miami desapareceu completamente, levando consigo 32 pessoas. O tempo estava perfeito, o voo transcorria normalmente, até que simplesmente sumiu dos radares. Nenhum destroço, nenhuma pista. Anos depois,
outro avião semelhante foi encontrado naquela mesma área. Mas sem registros oficiais, nunca se pôde confirmar se era ou não a mesma aeronave. Poucos anos antes, em 1945, um dos casos mais famosos do Triângulo das Bermudas chocou o mundo: o desaparecimento do voo 19. 5 aviões de treinamento sumiram simultaneamente durante uma missão rotineira. Os pilotos, todos experientes, não conseguiram retornar à base. Um avião de resgate foi enviado e também desapareceu. Até hoje, há quem acredite que forças sobrenaturais estejam por trás desse mistério. Outros defendem explicações mais plausíveis, como falha de navegação ou interferência magnética. Mas quem pode ter certeza? E não para por aí. Em 1970, o piloto Bruce Gernon viveu uma experiência que muitos descrevem como uma verdadeira viagem no tempo. Enquanto voava das Bahamas para a costa da Flórida, uma imensa nuvem surgiu à sua frente. Sem alternativas, Bruce atravessou a formação nebulosa e, de repente, tudo ficou escuro. Flashes de luz cercaram a aeronave e os instrumentos enlouqueceram. Quando emergiu da nuvem, Bruce percebeu, atônito, que já estava sobre Miami. O percurso, que normalmente levaria mais de 1 hora, foi feito em apenas 47 minutos, com um consumo mínimo de combustível. Teriam fenômenos naturais explicado esse salto? Ou teria Bruce, de alguma forma, cruzado um portal entre dimensões? Esse é o fascínio do Triângulo das Bermudas. Entre fatos científicos e relatos inexplicáveis, a região segue alimentando o imaginário popular. Mas nem só nessa parte do mundo ocorrem eventos enigmáticos. Na gélida Antártida, há também histórias de gelar o sangue. Em 1840, a escuna Jenny foi encontrada, à deriva, congelada entre os icebergs. A cena era dantesca. Toda a tripulação permanecia a bordo, congelada. O capitão ainda segurava a caneta, e no diário de bordo a última anotação: 71 dias sem comida, sou o último vivo. Esse relato, embora cercado de controvérsias, é um exemplo clássico de como a natureza pode transformar embarcações em cápsulas mortais de história. Outro caso emblemático é o do Mary Celeste. Em 1872, essa embarcação foi encontrada à deriva no Atlântico, em perfeito estado, com a carga intacta, mas sem ninguém a bordo. Não havia sinais de luta ou de pressa, apenas o abandono inexplicável de toda a tripulação. Muitas teorias surgiram: motim, pirataria, desastre natural, nenhuma comprovada. O mistério persiste até hoje. E como esquecer do SS Baishimo, o navio fantasma do Ártico? Preso no gelo em 1931, foi abandonado por sua tripulação, mas, surpreendentemente, permaneceu à deriva. Por mais de 38 anos, o navio vagou sozinho, sendo avistado ocasionalmente por caçadores, exploradores e até outras embarcações, antes de desaparecer definitivamente. O mar, como vemos, é um cemitério silencioso de histórias como essas, mas também é um museu submerso de descobertas impressionantes. Em 1900, mergulhadores gregos encontraram, nas profundezas do mar Egeu, o chamado mecanismo de Antiquítera, um complexo sistema de engrenagens de bronze, datado de 2000 anos atrás, capaz de prever eclipses e movimentos astronômicos, um verdadeiro computador da antiguidade. Essa descoberta revolucionou o entendimento sobre a capacidade tecnológica dos povos antigos e mostrou como naufrágios podem esconder relíquias de valor incalculável. Outro exemplo recente e emocionante foi a descoberta, em 2022, do Endurance, o navio da expedição de Ernest Shackleton, encontrado a mais de 3.000 metros de profundidade, surpreendentemente preservado. Esse achado não é apenas arqueológico, mas também simbólico. Representa a tenacidade humana em buscar o desconhecido, mesmo quando o gelo e a escuridão parecem intransponíveis. Todas essas histórias nos levam a refletir. O que mais o oceano esconde? Quantos navios repousam intocados, aguardando para serem redescobertos? E mais importante, será que estamos prontos para lidar
lidar com as respostas que encontrarmos, mas quando falamos sobre o oceano e seus mistérios, não podemos deixar de considerar outro aspecto fascinante. Correntes marítimas arrastam e dispersam embarcações para além de qualquer previsão. É nesse cenário que desaparecimentos como o do Cotopaxi se tornam não apenas plausíveis, mas quase inevitáveis. Navegar continua sendo uma das atividades mais arriscadas. Satélites, radares e GPS oferecem mais segurança, mas ainda assim não conseguem prever com exatidão fenômenos súbitos, como tempestades relâmpago ou tsunamis, que podem virar navios inteiros em questão de minutos. E, além das forças naturais, há também as anomalias magnéticas, como as que são relatadas com frequência na região do Triângulo das Bermudas. Alguns estudos sugerem que depósitos subterrâneos de minerais podem criar campos magnéticos instáveis, interferindo nos sistemas de navegação e contribuindo para o desvio de rotas e falhas catastróficas. Essa hipótese poderia explicar, por exemplo, o desaparecimento de aviões que, em teoria, estavam voando em condições climáticas perfeitas, mas que, de repente, perderam o rumo e caíram no mar, sem deixar qualquer vestígio. Mas nem todos concordam com essa visão. Alguns pesquisadores defendem que a fama do Triângulo das Bermudas é resultado de uma combinação de fatores: alta densidade de tráfego marítimo e aéreo, clima tropical com rápidas mudanças e uma pitada de sensacionalismo midiático que ajudou a eternizar o mito. De fato, áreas como o Mar da China Meridional, o Cabo Horn e até mesmo o litoral norueguês, conhecido por seus fiordes traiçoeiros, registram índices similares ou até maiores de desaparecimentos e naufrágios, mas sem a mesma carga de mistério que a região entre a Flórida, Porto Rico e Bermuda ganhou ao longo das décadas. E então surge uma reflexão inevitável. Ao longo da história, sempre que nos deparamos com algo que não conseguimos explicar imediatamente, criamos lendas, mitos e até monstros imaginários. Veja o caso do Kraken, por exemplo, aquela criatura marinha gigantesca descrita nas sagas escandinavas, capaz de engolir navios inteiros, lulas colossais, raramente vistas, mas reais. Assim também pode ter ocorrido com a mitologia em torno do Triângulo das Bermudas, uma tentativa de dar sentido a fenômenos assustadores e inexplicáveis. Mas nem por isso essas histórias deixam de ser fascinantes. Ao contrário, elas revelam muito sobre a nossa natureza enquanto espécie. Somos naturalmente inclinados a buscar respostas, a explorar o desconhecido e principalmente a contar histórias. Por isso, cada naufrágio não é apenas um acidente. É também o início de uma narrativa que muitas vezes ganha contornos épicos, atravessa gerações e se transforma em lenda. E quando pensamos em navios naufragados com cargas preciosas, como o caso do SS Cotopaxi e seus carros antigos, não podemos ignorar outro aspecto: a arqueologia subaquática. Essa ciência relativamente jovem tem se desenvolvido rapidamente nas últimas décadas, graças ao avanço de tecnologias como sonares de varredura lateral, drones submarinos e submersíveis não tripulados. Com esses recursos, pesquisadores conseguem mapear o fundo do mar com precisão milimétrica, localizando embarcações afundadas que, até pouco tempo atrás, pareciam irremediavelmente perdidas. O próprio Cotopaxi foi localizado graças a uma combinação dessas tecnologias com o trabalho incansável de mergulhadores experientes. A arqueologia subaquática não apenas recupera objetos e embarcações, mas também preserva memórias. Cada artefato encontrado conta uma história. Um prato quebrado, um sapato, uma peça de maquinaria, tudo é parte de um quebra-cabeça que nos ajuda a compreender como as pessoas viviam, navegavam e às vezes morriam no mar. E o mais impressionante, as condições no fundo do oceano muitas vezes são tão estáveis que permitem uma preservação surpreendente. A ausência de oxigênio em algumas áreas profundas impede a proliferação de organismos que normalmente degradariam madeira ou tecidos, fazendo com que itens permaneçam praticamente intactos por séculos. Não à toa,
Muitos dos achados arqueológicos mais importantes do mundo foram feitos em naufrágios. O navio sueco Vasa, por exemplo, que afundou em 1628 logo após zarpar, foi resgatado em 1961 com grande parte de sua estrutura preservada. Hoje, é uma das atrações turísticas mais visitadas de Estocolmo, permitindo que milhares de pessoas tenham contato direto com um pedaço da história congelado no tempo. Da mesma forma, o Titanic, localizado em 1985, a quase 4.000 metros de profundidade, revelou ao mundo não apenas detalhes da tragédia que vitimou mais de 1.500 pessoas, mas também objetos pessoais, roupas, louças e até documentos. Esses exemplos mostram como os naufrágios, muitas vezes vistos apenas como desastres, são também cápsulas do tempo que nos oferecem uma oportunidade única de estudar o passado. E claro, há também o aspecto econômico dessas descobertas. Muitos navios naufragados carregavam cargas valiosas: ouro, prata, joias, antiguidades. A busca por esses tesouros movimenta um verdadeiro mercado internacional. No caso do Cotopaxi, embora a carga não fosse ouro ou pedras preciosas, mas sim veículos antigos e peças industriais, o valor histórico é inestimável. Afinal, encontrar um navio praticamente intacto, após quase um século submerso, é um feito extraordinário que transcende qualquer valor monetário. Por outro lado, a recuperação de naufrágios levanta questões éticas importantes. Será que devemos retirar do fundo do mar esses artefatos e restos de embarcações? Ou seria mais respeitoso deixá-los onde estão, como memoriais silenciosos às vidas perdidas? Esse debate é especialmente acalorado. E o que dizer dos navios que seguem vagando sozinhos à deriva, por anos ou até décadas, como o Baishimo ou o Alta? Essas embarcações fantasmagóricas que surgem repentinamente em praias desertas ou são avistadas por pescadores e marinheiros parecem desafiar a lógica e reforçam a ideia de que o mar é um espaço onde o tempo e as regras humanas simplesmente não se aplicam. O Baishimo, por exemplo, resistiu há décadas no Ártico, vagando entre as geleiras, sendo avistado ocasionalmente até desaparecer completamente. Já o Alta, depois de ser abandonado no meio do Atlântico, percorreu milhares de quilômetros antes de encalhar na costa irlandesa, em 2020, surpreendendo até os especialistas mais experientes. Esses casos mostram que, por mais que tentemos controlar ou compreender o oceano, ele sempre encontrará maneiras de nos surpreender. E se pararmos para pensar, quantos outros navios como esses ainda estão à deriva ou repousando silenciosamente no fundo do mar, aguardando para serem descobertos? Quantos mistérios ainda permanecem escondidos sob as águas? Voltando à nossa narrativa central, o reencontro com o Cotopaxi não só solucionou um mistério de quase um século, mas também reacendeu o debate sobre o Triângulo das Bermudas e sobre o quanto, muitas vezes, o medo e a imaginação humana podem transformar eventos trágicos em mitos duradouros. No caso do Cotopaxi, a explicação foi técnica e racional, falha estrutural, agravada por uma tempestade tropical intensa. Não houve portais interdimensionais, monstros marinhos ou intervenções sobrenaturais. Mas, ao mesmo tempo, essa história ilustra perfeitamente como o oceano pode ser traiçoeiro, imprevisível e, acima de tudo, implacável. E é curioso perceber como essas narrativas continuam despertando o interesse do público, mesmo após tanto tempo. Livros, filmes, documentários, todos exploram esses episódios com um misto de fascínio e horror, de curiosidade e reverência. Afinal, como já dizia o escritor americano Herman Melville, autor de Moby Dick, o mar atrai o homem como chama atrai a mariposa. E se pararmos para refletir, não é exatamente isso que acontece quando nos deparamos com relatos como o do Cotopaxi? Sentimos um chamado, uma vontade quase irresistível de saber mais, de entender o que aconteceu, de imaginar como teria sido estar naquela embarcação, enfrentando a fúria
dia da tempestade, lutando pela sobrevivência, ou simplesmente aceitando o destino traçado pelas ondas. Esse é o poder das histórias do mar. Elas nos transportam para além de nós mesmos, para além da terra firme, para um universo onde a aventura, o perigo e o mistério se entrelaçam de maneira única e inesquecível. E com isso percebemos também que essas histórias não são apenas sobre o passado. Então, depois dessa verdadeira imersão pelos mistérios do oceano, me conta, qual dessas histórias mais mexeu com você? O reencontro com o Cotopaxi, a saga do Mary Celeste, ou quem sabe os relatos dos navios fantasmas que seguem vagando solitários pelos mares do mundo? Deixe seu comentário. Quero muito saber a sua opinião e as histórias que mais despertaram a sua imaginação. E claro, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando vídeos como este, cheios de mistério, aventura e conhecimento. Sua participação é fundamental para que possamos seguir explorando juntos as profundezas dos mares e os enigmas da nossa história. Muito obrigado por ter embarcado comigo nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o mar nunca revela todos os seus segredos de uma só vez. Até a próxima travessia.